O que o bode para Azazel representava. Então, aqui no Levítico, tem uma parte que fala sobre 2 bodes que eram ofertados em sacrifício para expiação dos pecados, mas que um grupo religioso acredita que um deles representa o diabo, o que nós cristãos ortodoxos, né, que realmente está voltado para a Bíblia e não para textos fora da Bíblia, não acreditamos que seja o diabo. Nós sabemos que ambos representam Jesus, o nosso Salvador. E esse texto aqui, o autor Lucas Banzoli, ele explica muito bem esse ponto, do canal Teologia e História um pouco mais, na internet, né? Não é do YouTube. Que o bode para Azazel representava. Texto de 13 de setembro de 2018. Eu coloquei aqui, Jesus é o nosso todo suficiente Salvador. Para mim esse texto ele resume nessa frase, Jesus é o nosso todo suficiente Salvador. Para que sejam dados os devidos créditos, é aqui ele falando. Este artigo é totalmente baseado na troca de e-mails que tive com um leitor chamado Márcio Antônio em 8 de janeiro de 2014. Ou seja, os argumentos aqui são essencialmente dele, que eu aqui reproduzo e amplifico por concordar com o que ele trouxe e por achar pertinente compartilhar com vocês. Indo direto ao ponto, o que era o bode para Azazel? Levítico 16, versículos 20 a 22, afirma: Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. E o homem soltará o bode no deserto. Levíticos 16, 20 a 22. E então, o verso 26 complementa. Aquele que soltar o bode para Azazel, lavará as suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. Levítico 16, versículo 26. Além deste bode emissário, havia outro bode, que era sacrificado em holocausto. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e tirará sortes contra os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor, e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como sacrifício pelo seu próprio pecado. Levítico 16, 5 a 11. Em resumo, havia 2 bodes. Um era sacrificado e o outro enviado para longe, para Azazel, mas mantido vivo. Os teólogos em toda a história têm concordado que o bode sacrificado representava Cristo, mas ainda paira uma certa dúvida em relação ao segundo bode, cuja incógnita é tanta que a concordância de Strong afirma em seu verbete apenas que Azazel tem sentido duvidoso. Isso leva alguns a pensar que Azazel é uma figura do próprio Satanás. Inclusive, para a demonologia católica, Azazel é um dos 7 arquidemônios de Satã, em contraponto aos 7 arcanjos de Deus na teologia deles.
Contudo, não há nada que prove ou faça supor que Azazel seja um demônio. Na verdade, Azazel não é o nome do bode, mas sim de alguma coisa para a qual o bode é levado. Por isso se diz que o bode é levado para Azazel, e não que existe um bode Azazel. Na verdade, ao que tudo indica, Azazel é um lugar para onde o bode era levado, representando a transferência dos pecados que são levados a um lugar distante, significando que Deus se esquece definitivamente deles quando os confessamos com arrependimento. Em outras palavras, ambos os bodes representam Jesus, mas cada um aborda um aspecto diferente do que Jesus fez por nós. Um representa o fato de Jesus ter morrido por nós, e a partir disso, podemos obter o perdão dos pecados. E o outro representa o fato de Deus levar para longe esses nossos pecados. Essas duas tarefas distintas que Cristo realizou por nós podem ser conferidas em textos como 1 João 1,9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Como vemos, Cristo perdoa e purifica. Purificar é o que foi simbolizado pelo bode imolado, que significa limpar, tornar puro, eliminar a sujeira, encaixando-se perfeitamente no que o sangue de Cristo fez conosco, lavando-nos completamente. E quanto ao perdoar? De acordo com o dicionário de Strong, significa enviar adiante, enviar para longe. Ou seja, perdoar os pecados significa levar para longe os pecados que o bode emissário simbolizava. João 1, capítulo 1, versículo 29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirar, no grego, é levantar e carregar para longe, com o sentido de retirar, remover, retirar ou carregar sobre si mesmo. Cristo cravou os nossos pecados na cruz, igual a bode imolado, e ao mesmo tempo os levou para longe, igual a bode emissário. Não à toa, Miqueias 7, versículo 19, diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, figurativamente o lugar mais distante e remoto possível. Portanto, os dois bodes representam as duas funções que Jesus fez por nós: ter morrido pelos nossos pecados e os lançado para o mais longe possível. Essa não foi a única vez em que esse tipo de simbolismo aparece em Levítico. Há um caso extremamente semelhante, em se tratando de aves. Está 2 capítulos antes, no capítulo 14, que diz: Disse também o Senhor a Moisés: Esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de sopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então, o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com a água da fonte. Então, pegará a ave viva e a molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de sopo, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Levítico 14, versículo 1 a 7. Mais uma vez, vemos o mesmo procedimento. 2 aves, à semelhança dos 2 bodes, sendo uma sacrificada como bode imolado e a outra mantida viva para ser solta em campo aberto, à semelhança do bode mantido vivo e levado para Azazel. É muito frequente em Levítico Deus simbolizar uma mesma coisa com vários ritos distintos, como ocorre aqui. Da mesma forma que não faz sentido dizer que essa ave solta era um demônio ou que era levada para um demônio, também não faz sentido interpretar Azazel como sendo um. Este também foi o entendimento de muitos rabinos, que pensavam que Azazel era um local no deserto para onde o bode era enviado.
embora a informação sobre o local preciso tenha se perdido com o tempo, levantando esse tipo de mistério e polêmica. Texto finalizado. Em resumo, ele significa: Jesus é o nosso todo suficiente Salvador. Então, essa é a questão que um certo grupo religioso diz, que um dos bodes é Satanás. Para depois eles dizerem que quando Jesus subiu aos céus, ele não entrou no Santo dos Santos nos céus, o lugar mais sublime. A Bíblia diz que sim, Jesus entrou no lugar mais sublime. Ele está lá como o sumo sacerdote, o mais alto sacerdote, coroado de glória e majestade, sentado à direita da majestade e vive interceder pelos seus. Ele já pagou todos os nossos pecados. Tem uma parte que diz também que quando Jesus morreu lá na cruz, ele humilhou as potestades, ele triunfou, ele humilhou totalmente os poderes das trevas quando ele consumou a sua missão lá na cruz. Então não tem nem sentido o diabo carregar nossos pecados. E esse pessoal que diz isso acredita que quando um cristão morre, Deus ainda está contando os nossos pecados, contando, verificando, e esses pecados foram jogados no diabo. O diabo é como uma lixeira que guarda os pecados. E o diabo só vai ser libertado desses pecados nossos que ele carrega, que ele está ajudando Cristo a carregar os pecados, né? Claro que ele não diz que está ajudando, mas na prática, a gente sabe que é como se fosse corredentor, cooperador de Jesus, né? Então, eles acreditam que só depois do milênio que o diabo vai ser jogado na gena. Mas eles não acreditam que é para sempre. A Bíblia diz para sempre, eternidade, mas eles não acreditam. Acreditam no aniquilacionismo, que vai ficar por um tempo e depois ser aniquilado. Aí, então, quando o diabo for aniquilado, é que os nossos pecados vão ser eliminados. Ou seja, tem o julgamento final, as pessoas já foram totalmente purificadas por Deus, ainda está esperando o diabo ser morto, totalmente aniquilado, porque lá na Gênesis nós sabemos, a Bíblia fala que estão vivos, os que são jogados lá são vivos, vão queimar lá vivos. Mas esse tempo enorme que o diabo vai ficar lá, segundo eles, os nossos pecados ainda estão lá, são você eliminados. Quando ele for totalmente eliminado, isso não faz sentido. Jesus é o nosso todo suficiente Salvador. Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo e eu não tenho parte com ele. Ele não tem parte com o diabo. Jesus não tem parte com as trevas. Deus é sublime, ele não tem sombra de variação. Ele é perfeito, ele é santíssimo, ele é santo. Então isso é uma heresia, isso é uma aberração, esse tipo de crença, isso não tem lógica. Mesmo que você não lesse esse texto, você entenderia. Só Jesus me salvou. Não tem diabo nessa história. Mesmo que você não soubesse explicar com suas palavras. Se você crê em Jesus inteiramente como seu verdadeiro Deus, o seu Salvador, que merece ser adorado, você não ia rebaixar Cristo a alguém que precisa da cooperação de Satanás. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós.